Oi pessoal, eu sou o Rodrigo. Salve, eu sou o Celso, estamos em 2017 já, sobrevivemos a 2016. Ou não, né? Porque a gente tá gravando antes e pode cair um meteoro, né? A gente nunca sabe, nunca sabe. Nunca se sabe. Mas nós queríamos aqui agradecer a audiência e as participações que temos tido, de gente que pessoal nos acompanha, comentando. acompanha no YouTube, acompanha no perfil portal. no Portal do Trânsito, nos perfis do Facebook do Portal do Trânsito, da Tecnodata Educacional, meu, enfim. Muito, muito, muito bacana. E para reiniciar esse ano aí, eu propus um tema para o Rodrigo. Na verdade, faço isso com as costas quentes, porque muita gente fala que isso é uma das coisas bem importantes, é um nó no trânsito, que é a questão aí o que cai, a questão é a questão, as questões que caem nas provas teóricas. De concurso público, essa lógica vale para tudo, né? Mas quando é o caso da primeira habilitação, não deveria se fazer questões que estimulassem a que fosse ensinado só o que é realmente importante? Então, sabe que eu faço, já fiz muitos bancos de questões, não só de trânsito, né? Eu dou aula numa faculdade e lá eu fiz, olha, umas 250 questões, mais ou menos, de história, né? Do curso de história. Então, matérias muito específicas que não vale a pena ficar comentando aqui. Mas uma das coisas que me orientaram lá, e eu concordo 100%, por exemplo, a questão não pode ser a negativa, nunca. É assim, quando não está certo, não. Isso não pode ser o enunciado de uma boa questão. Uma boa questão jamais terá o Tal negativo. coisa está errada quando... Não. Você não tem que focar no erro, você tem que focar no acerto. Porque existe uma outra questão, além da questão, existe uma outra problemática, que é você falar para o cidadão que está ali escrevendo, que está resolvendo a prova, o erro. Eu não quero que ele lembre o erro, eu quero que ele lembre o certo. Porque você quer que ele aprenda, afinal de contas, né? Você quer fazer o quê? Você quer eliminar as pessoas do processo ou você quer que ela aprenda? Puxa, essa é a parte genial da lógica de se construir boas questões, né? Se você quer eliminar a pessoa do processo, daí você começa com pegadinha, com as aí exceções. você começa com exceção. Vou dar um exemplo para vocês do trânsito. 2 perguntas. A primeira é assim, eu acho que eu até já usei esse exemplo aqui, eu vou repetir porque o exemplo é muito bom. A pergunta é, o que é CONTRAN, que é Conselho Nacional de Trânsito? Imagine, você está elaborando, então a pergunta é essa, é múltipla escolha, que é um outro problema que limita, né? Você tem uma série de limitações em função disso. Aí alguns DETRANs é 4 opções, alguns DETRANs é 5, eu sou favorável a que seja 5 e não 4, porque é mais difícil produzir de 5, mas fica menos evidente onde está a resposta certa. Você pode trabalhar didaticamente melhor. Enfim, tem gente que discorda de mim, mas eu quero defender isso. Bom, uma pergunta muito simples que exige uma resposta direta. Como você caiu na tentação de fazer uma pergunta muito simples, você não tem muita flexibilidade aqui. Daí você vai dizer o quê? A resposta certa é Conselho Nacional de Trânsito. Uma das 4 ou 5 alternativas vai ter que ser isso, né? Tem que estar ali a resposta certa. As outras, elas têm que estar próximas da certa, mas elas têm que ter um elemento que provoque o raciocínio, que pelo menos põe a pessoa a pensar. Porque se você der como opção Confederação Nacionalista de Teletransporte, é muito evidente que não tem nada a ver e você está ajudando o cara que está chutando. E que se não você é o coloca objetivo. Conselho Nacional dos Trânsitos, também você aí é uma pegadinha, uma coisa pequena. Daí, para que fazer isso? E, gente, faça uma boa questão. Tem DETRANs, tem órgãos que estão organizando concursos públicos que fazem esse tipo de questão. Isso é um desserviço danado. Sabe quanto tempo leva para fazer uma questão? Eu sei, nós fizemos. Parametrizou? Na Tecnodata Educacional nós fizemos, mais de umas 1.500 questões, todas com uma série de princípios, de critérios. Na época nós começamos esse projeto, a gente não conhecia ainda o Dr. Rodrigo aqui, e depois a gente acabou compartilhando e descobrindo que o que está na nossa cabeça tem muito a ver com esses princípios que são princípios técnicos, né? Didáticos. Didáticos. Né? Didáticos, para fazer uma boa questão. Leva 20 minutos. No mínimo 20 minutos. Olha lá, se dominar o assunto e tiver alguma habilidade. Da última vez eu fiz, acho que foi 20 questões, me pediram fazer 20 questões, foram 2 dias e meio. Sentados ali, de 8 horas cada dia. Só fazendo isso. Só fazendo isso. Aí pega o livro aqui, consulta a internet ali,
e vai fazer. Rodrigo, eu vou te dizer uma coisa pior do que criar questões, é tentar salvar questões mal formuladas. Ah, não, mas daí é uma desgraça. Nós daí contabilizamos aqui a gente não faz mais isso na faculdade. Então, na Tecnodata Então nós paga, passamos começa por do isso, zero. porque veja só, a Tecnodata faz material didático e uma das coisas que os CFCs, as autoescolas querem para treinar os seus alunos é banco de questões. E variados, né? E quanto mais variados, melhor para provocar esse exercício. Nós somos incapazes de publicar uma questão ruim, mas eles nos pedem sempre questões parecidas com o que cai no Detran. Por quê? Que são ruins. Por causa desse balizador. Mas, cara, uma vez nós contamos, nós passamos 4 horas em cima de uma questão e desistimos dela. Não tinha como consertar. Porque, pense bem, o enunciado tem que ter isso, né? O viés de mostrar o que é sério. Ele tem que ter o intuito de levar um conhecimento, aferir o conhecimento, claro, mas veja, quantas vezes, e você já passou por isso como estudante, quantas vezes na hora de fazer a prova é que você conectou o tico e o teco e entendeu que aquela informaçãozinha aqui com aquela outra aqui significa, quer dizer, é um momento de aprendizado, o momento da prova. Tem que ser um momento de aprendizado. Né? Por isso que minhas provas sempre tem consulta. E as questões, veja só, prova com consulta, isso é confiança de que você fez boas questões, né? Que você... Os alunos odeiam. Vários Por quê? tiram 2 ou Porque a 3. sensação é de que, nossa, mas que fácil, né? Eu posso consultar o material, mas daí vê que não tem resposta pronta. Não é copiar e colar. Por quê? Porque na vida não é copiar e colar. Ou você acha que na hora de uma dúvida, numa manobra do trânsito, vai dar tempo de ir lá consultar o código de trânsito, a resolução? Isso tem que estar incorporado. E para estar incorporado, você tem que ter vivenciado, tem que passar por um processo onde você aprendeu. E nós temos muito em educação, também a gente discute muito isso aqui, daquela coisa de ensinar. Ora, eu sou todo poderoso detentor do conhecimento, abra seus ouvidos aí que eu vou empurrar para dentro o meu conhecimento. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Aliás, como já diria um grande amigo meu, o professor Alvino Moser, que tem 83 anos e é um gênio, sério, gênio, ele fala, nenhum professor ensina, o aluno é que aprende. Isso aí. Legal, né? Legal. Muitos educadores disseram coisas próximas, né? Dá para... Eu assim, admiro alguns dos grandes pensadores na educação, porque eles sempre orbitaram essa lógica, né? Não é você saber muito para daí poder se tornar um bom professor. Não. Até porque você transformar o difícil no fácil. Isso mesmo. Descer no nível. Você criar a condição para que a pessoa aprenda, né? É sempre dialético e é sempre algo que a pessoa tem que ir, ela tem que ir em busca, ela tem que é meio construtivista esse meu conceito, mas eu quero falar mais da interação do que propriamente essa da metodologia A, B ou C. Tem várias metodologias que funcionam bem e tem pessoas que são diferentes e funciona melhor. O Vygotsky já falou isso, né? Então, Montessori, Paulo Freire, sei lá, nós temos aí um monte de pensadores da educação que nos balizaram ao longo das últimas décadas e que eles todos encerram, eu acho, se fosse tirar um denominador comum, a necessidade assim, inseparável de um bom processo de educação de que o aluno tem que se interessar pelo assunto. Você tem, em algum momento, ele tem que ter valor para ele, algum valor. Tem que fazer sentido. Senão ele não vai ver valor, por melhor que seja, por mais linda que seja. Então pense quanto estamos distantes quando vem uma questão como essa. Isso, né? Quem falou foi o Husserl lá em século XIX. Século XIX. Quando você tem uma questão como essa de que o que é CONTRAN é uma questão pobre. Ah, mas tem a ver com trânsito. Sim. Parabéns, né? O que é uma rua também tem. Pois é. Eu quero trocar uma dessas por uma assim. Cruzamento com semáforo. Imaginou, visualizou. Não precisa dizer mais nada do que isso. Não precisa dar grandes explicações. Cruzamento com semáforo. Faltou luz. Acabou a energia elétrica. Acabou a força. Quem tem a preferência? Essa é uma pergunta que ela é balizadora do nível. Ela já põe um nível, um muro que se a pessoa não chegar ali... E então ela é útil. Então ela não pode... Porque em algum momento isso vai acontecer na vida do cara. Inquestionável. Porque para responder essa pergunta, você tem que ter noção da regra, você tem que aplicar bom senso, você tem que ter imaginação, e daí tá essa dedicação da inteligência, da capacidade do aluno, do educando, e aí você tem uma evolução.
É claro que mesmo uma pergunta muito bem feita exige uma trabalheira para construir as opções de forma tal que você não dê uma resposta, uma Todos opção têm que muito ser absurda. muito parecido. Cada opção tem que, combinada com o enunciado, fazer sentido, não pode ficar sem pé nem cabeça. Então é o seguinte, pelo amor de Deus, especialmente você que trabalha com isso, que é funcionário do Detran, ou tem oportunidade de... Façam questões mais bem elaboradas, façam Isso questões não é que só ajudem. pro trânsito, né? Para tudo. Para tudo, claro, para tudo. Então eu fico, sei lá, eu fico imaginando, né, que os concursos públicos, as graduações que têm barreiras importantes, né, tipo medicina, não adianta você se formar em medicina se você não tirar o CRM. Não adianta ser bacharel em direito, só vai advogar se passar na prova da OAB. Talvez esse formato esteja mais correto até do que a gente imagine e deveria ter mecanismos similares para todas as profissões. Porque uma coisa é você acumular conhecimentos. O fato de você ter passado, tirou 10 com estrelinha, não quer dizer que você realmente domina o assunto. Não quer dizer que a hora que tiver ou tem capacidade de aplicar o pessoa conhecimento. sangrando ali, você vai conseguir estancar, né, se você é um médico. Então, perguntas idiotas idiotizam o processo. Claro. Porque se põe no lugar do instrutor, ele vai ensinar o quê se cai um monte de pegadinha na prova? Ele quer ensinar o que o aluno fazer quando faltar luz num cruzamento com semáforo. Mas como cai na prova que é CONTRAN, ele tem que gastar um tempo fazendo o aluno pensar e decorar pessoal, o que é CONTRAN. decore. Essa mudança, ela faz parte não é só o trabalho de quem elabora questões, dos DETRANs, do instrutor, dos CFCs. É trabalho do pai que está pagando o CFC autoescola para o seu filho. É trabalho de todo mundo, da sociedade É um trabalho inteira. da sociedade inteira. Se a sociedade não briga, não vai mudar. Nunca. É isso aí. Então, pais, professores responsáveis, chefes, doutores, engenheiros, patrões, coordenadores, gerentes e você, que é estudante, né? Tem que ter ânimo para solicitar uma coisa melhor. Força. Bons professores existem, tá aí, ó. Esse cara não tem alunos, ele tem fãs. Legal isso, não é né? bem Incrível. É assim. Participe. Então tá. Escreva aí, Isso aí. divulga. Tchau.